o ministério do pastoreio ele é gratificante, mas também é uma cruz que a gente sabe que está sobre o nosso pastor. Mas Deus é aquele que dá graça, amém? Assim como foi com o nosso pastor Egito, também será, aliás, está sendo com o nosso pastor Tássio. E assim, os demais, dentro da soberania de Deus, que assim acontecerá. Estenda as mãos, por favor. Pai, em nome de Jesus, está aqui teu filho. Irá, ó Deus, trazer a tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra, Senhor, que cura, que transforma, que liberta, a tua palavra que salva, tua palavra, Senhor, que traz o avivamento para o nosso coração. Portanto, Senhor, neste momento, quero apresentar o teu filho diante de ti. Tu conheces, ó Deus, o teu filho, mais do que nós e mais do que ele mesmo. E que cada dia, Senhor, a tua graça e a sabedoria do teu Espírito Santo esteja com o teu filho em todos os momentos, em que ele mais precisar, o Senhor, ó Deus, venha ao encontro dele, venha ao Senhor socorrê-lo. Independente das situações, tu és o nosso pastor. Por isso, ó Deus, toma esse momento em tuas mãos, ó Deus, onde a palavra será ministrada, que os céus estejam, Senhor, abertos, que o teu Espírito Santo tenha liberdade, e que nossas mentes, Senhor, todas elas, Senhor, que se encontram aqui nesse culto público, levamos cativo diante do trono da graça, e que nada venha querer roubar e tirar a atenção deste momento, ó Deus, em que a tua palavra será ministrada, e que ela venha cair, Senhor, nessa terra fértil do nosso coração, e venha produzir frutos conforme o que diz a tua palavra. É assim que nós oramos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus, a graça e a paz, amados. Boa noite a todos. Podeis assentar. Louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui reunidos mais uma vez. Estamos no mês da família e, portanto, nós vamos orar mais um pouco pelas nossas famílias. Mesmo sentados em reverência, mas não esperando apenas pela minha pessoa, você vai apresentar os seus diante do Senhor, clamando para que Deus complete a boa obra, aperfeiçoe, salva aqueles que não são ainda salvos, não estão na presença do Senhor, aqueles que porventura estão desviados do caminho do Senhor também, eles sejam atraídos pelo Espírito Santo. Há diversas áreas que certamente você sabe melhor do que eu, que precisa apresentar diante de Deus, e você nesse momento vai se colocar em oração em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar os olhos e vamos apresentar a nossa casa diante do Senhor. Parece talvez impossível algumas das áreas que você talvez tenha orado e apresentado diante de Deus. Talvez alguns aqui já tenham até desistido de apresentar algumas causas, porque aos seus olhos talvez pareça impossível. Para Deus não há impossível. Você pode repetir comigo? Para Deus não há impossível. Vamos orar. Feche os seus olhos. Se conduza em oração diante do Pai. Senhor, diante da Tua presença, mais uma vez nós queremos nos apresentar diante de Ti. Ó Deus, Tu conheces o nosso coração, sabe quem nós somos. O Senhor nos atraiu com cordas de amor para a Tua presença. E aqui estamos, dia do Senhor, para cultuar e celebrar ao Teu nome. Reconhecemos a Tua grandeza, o Teu poder e a Tua majestade. Ó Deus, o Senhor nos incluiu nesta família da fé. E agora nós temos um Pai que cuida de nós e nos conduz a pastos verdejantes. Sabemos que passamos por lutas e momentos difíceis, ó Deus, aqui nessa terra, porque é isto que nos cabe. Só há garantia de livramento completo, de paz plena e perfeita na eternidade. Podemos desfrutar, Senhor amado, de um antegozo nesta comunhão contigo aqui na terra, mas sabemos, Pai, que a perfeição, a plenitude da salvação acontecerá naquele grande dia em que o Senhor voltar para buscar a tua noiva, aonde nós iremos, Senhor, subir e participar das bodas do Cordeiro. Mas enquanto estamos aqui na terra, nós dependemos do Senhor, aguardamos de Ti, no Senhor, a direção. Pedimos então discernimento espiritual. Quebranta o nosso coração,
torna-nos mais sensíveis à Tua voz. Tira a dureza, a obstinação, tudo aquilo que atrapalha, as áreas de pecado que muitas vezes temos abraçado. Perdoa-nos, Senhor amado, pela nossa omissão e ajuda-nos a termos mais compromisso e sinceridade, Senhor Jesus, com relação aos nossos, em oração, em atitudes que glorifiquem ao Teu nome. Usa de misericórdia, vá salvando aqueles que estão, Senhor amado, ainda com o coração endurecido. Atrai também aqueles que estão afastados. Espírito Santo de Deus, só Tu podes fazer isso, sabemos muito bem e por isso estamos apresentando em oração diante do Senhor. Quero clamar por todos aqueles que estão com alguma enfermidade, ó Deus, e que têm pleiteado junto aos médicos, ó Deus, uma solução e através de medicamentos têm se submetido, e Tu usas, Pai, na graça comum, a sabedoria dos homens para tratar, para curar, mas nós estamos apresentando a cada uma dessas causas diante de Ti. Conduz o Teu povo, Pai, em triunfo em todas essas coisas, que haja paz nos lares, entre o casal. Deus abençoa o matrimônio, o leito de cada um dos Teus filhos aqui representados, que toda imoralidade sexual caia por terra na autoridade que há no nome de Jesus. Toda a área do coração, aonde estamos cedendo para as cobiças, ó Deus, que tem, Senhor amado, nos levado para práticas pecaminosas, que Teu sangue precioso nos purifique nesta noite e que em nós haja uma resolução de purificação, de santificação para o louvor da Tua glória. Prospera os Teus filhos financeiramente também. Que haja gratidão, entendendo que é o Senhor quem abre as portas, quem sustenta, ó Deus, e que tem provido a cada um de nós. Tu és aquele, Senhor amado, que sustentou milhões de pessoas ali no deserto, que tem sustentado o Teu povo ao longo da história, na Tua palavra, mas também ao longo da história, nós temos visto a Tua boa mão realizando isso. Portanto, aquieta os corações, usa de misericórdia, que toda e qualquer ansiedade venha ser tratada com o remédio da oração, e depositando aos Teus pés aquilo que tem gerado preocupação. Em nome de Jesus, ajuda-nos a viver de uma forma que glorifique cada vez mais o Teu nome, enquanto família, enquanto pai, mãe, servo, esposo, esposa. Ó Deus, usa de misericórdia, muda a nossa sorte e traz um novo tempo para os nossos lares. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você pode orar, viu? Juntamente conosco quando nós oramos. Amém. Meus amados, nós louvamos ao Senhor porque ontem nós tivemos uma vigília extremamente abençoada e eu quero enfatizar o convite a todos vocês que porventura já faz um bom tempo que não participa de uma vigília. Nós tivemos uma boa representação pela bondade do Senhor e não pela representação em si, mas pela presença de Deus, tempos de oração, tempos de derramar, onde nós ouvimos várias ministrações também. Então eu quero enfatizar e lhe convidar, né, na próxima vigília, é o último sábado de cada mês, a partir das 10h30 da noite, passamos aí uma noite na presença de Deus, e como é maravilhoso buscar a face do Senhor, eu quero lhe incentivar a participar na nossa próxima programação da vigília, a noite toda, em nome de Jesus, amém? Não prometa, não levante a mão, não faça nada disso, apenas coloque esse propósito no seu coração, em querer participar deste momento de adoração. Se você olhar para a sua direita e para a sua esquerda, vai sentir a falta de muitos irmãos aqui da igreja nesta noite. E você pode se utilizar disto para não apenas orar, mas também entrar em contato com essas pessoas, né, e, enfim, demonstrar o seu cuidado e o seu zelo. Né? Para o pastor, às vezes, se torna difícil nos dias de hoje, porque pensam que é cobrança, e aí acabam não gostando muito. Então eu solicito ao corpo diaconal, né, e a todos os líderes e irmãos que estão percebendo a ausência de alguns dos nossos aqui, que você possa contactá-lo e demonstrar o seu amor para com essa vida e orar também pela vida dela, em nome do Senhor Jesus. Amém? Posso contar com a ajuda dos amados? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos Efésios, no capítulo 5. Carta aos Efésios, capítulo 5. Nós temos estudado essa carta e particularmente
eu tenho sido mais uma vez e de novo instruído e confrontado pelos ensinos que essa carta, que fala tanto sobre a igreja de Cristo e a família de Deus, nós temos sido instruídos por essa palavra e a orientação de Deus ao nosso coração. Como já temos refletido, nós sabemos que a segunda parte da carta é uma parte prática e que a partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo, então, ele começa a aplicar todo o seu ensinamento. Na última orientação, nós vimos essa transição do velho homem para o novo homem, aplicando, então, tudo aquilo que Paulo ele já havia instruído. Nós vimos que a primeira confrontação que o apóstolo Paulo traz, a partir do versículo 17, é confrontando que nós devemos sair, e não nos compararmos mais como gentios, porque dessa condição nós já saímos, escravos do pecado. Agora em Cristo nós temos uma nova vida. E ele faz uma analogia muito clara a respeito de uma troca de vestes, onde nós precisamos, primeiramente, deixar ser renovado, uma ação soberana de Deus para com as nossas vidas, mas também deixando de lado tudo aquilo que está atrapalhando ou que fazia parte da nossa velha vida, mas também nos revestindo, atos que dependem de nós. Não é Deus quem realiza em nossas vidas tanto o deixar de lado, como também o se revestir. E aí, a partir do versículo 25, nós vimos algumas aplicações a respeito desse conceito. Como é que eu despojo das minhas velhas vestes e como é que eu me renovo dia após dia, quando as circunstâncias se apresentam diante de nós? Então nós vimos algumas dessas orientações do apóstolo Paulo. Por exemplo, ele vai falar aqui a respeito de não nos irarmos e não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Nós vimos a respeito das atitudes que outrora praticávamos como roubo, mas sempre uma orientação substituindo aquilo que nos escravizava. Se você roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe para ter com o que ajudar aquele que necessita. Não orienta também a não deixarmos a nossa boca, em nossa boca ter palavras torpes, palavras sujas, que não haja edificação. Pelo contrário, palavras que transmitam graça aos que ouvem. E assim, quando nós somos seduzidos e nos deixamos levar, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. E algo interessante é que Paulo ele não se utiliza da lei, porque a lei ela parece ser fria, mas ele se utiliza apontando do próprio Espírito Santo. Entenda, quando nós nos conduzimos dessa forma, nós não estamos ofendendo a uma letra, nós estamos ofendendo ao próprio Deus, ao Deus Espírito Santo. E assim não haja no meio de cada um de nós nem amargura, nem ira, nem gritaria, nem blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou a vocês. Então Paulo encerra este capítulo falando a respeito da atitude que nós devemos ter a partir daquilo que nós recebemos do nosso Senhor. Nós recebemos perdão dos nossos pecados, nós recebemos restauração e agora nós temos uma nova vida nele. A partir do capítulo 5, vamos ler aqui alguns versículos até o 20, e nesta noite nós vamos pontuar algumas verdades, como entendi um claro chamado de Deus a partir dessa transição da velha vida, da velha natureza para a nova vida, um chamado da parte de Deus, para aplicarmos mais uma vez em nossa vida essas instruções tão extraordinárias. Então a temática da ministração desta noite é o chamado de Deus. Claro, existe o chamado geral para anunciar e proclamar a palavra do Senhor, existe o chamado para uma vida de santificação, para ser um homem, uma mulher de Deus, para sermos esposo e esposa, e nós vamos ver isso nas próximas semanas. Mas neste capítulo o apóstolo Paulo ele está agora trazendo esse chamamento da parte de Deus para uma atitude onde os frutos da luz venham se evidenciar em nossas vidas, e nós iremos meditar a respeito desta verdade, pelo menos
Efésios em 3 pontos. Amém? Vamos rapidamente nos colocar em pé para ler estes versículos, do versículo 1 ao versículo 20 do capítulo 5 da carta aos Efésios. Glória a Deus. A palavra do Senhor afirma o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, diante da Tua presença, nós nos apresentamos, gratos a Ti pelo privilégio de estarmos na Tua presença mais uma vez, entronizando ao Teu nome através deste culto. Tu és o centro deste culto, Pai. Tira de nós a vaidade, a presunção, e que Teu nome seja glorificado. Ajuda-nos a colocar em prática a Tua preciosa palavra e me conduza pela Tua infinita misericórdia. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, amados? Procurarei ser objetivo hoje nesta reflexão. Sendo assim, nós iremos trazer pelo menos 3 chamamentos da parte de Deus, que Ele nos convida nesta noite, mesmo os cônscios, porque esta verdade, esta palavra precisa ser repetida e repetida inúmeras vezes, até que isso internalize em nosso ser e nós venhamos colocar em prática e agrademos então ao Senhor. Primeiro chamamento que eu quero destacar neste capítulo, nesta passagem que nós acabamos de ler, está contida nos versículos 1 e 2 deste capítulo que acabamos de ler. Nós somos chamados por Deus, em primeiro lugar, para imitá-lo.
Nós somos chamados por Deus para imitá-lo. E o texto sagrado então afirma, lendo mais uma vez: portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Paulo, ele inicia este capítulo 5 com uma convocação desafiadora. Quando nós olhamos imitar a Deus, como eu traduzo isso na prática? Porque se Deus ele é perfeito e eu sou imperfeito, como eu consigo então olhar para o ser de Deus com todos os seus atributos e olhar para a minha vida tão distante e aquém daquilo que eu deveria ser e consigo imitar a Deus? Como eu consigo olhar para este texto sagrado e de fato colocá-lo em prática na minha vida? E o apóstolo Paulo parece-nos que conecta esses dois primeiros versículos com a exortação sobre o perdão do encerramento do capítulo anterior. Ele vai então dizer no capítulo anterior, versículo 32, que nós devemos ser bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. A ideia de sermos imitadores de Deus, um Deus todo-poderoso, pode soar à primeira vista como algo irreal, intimidador, impossível de se colocar em prática, mas nós precisamos entender que o apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, ele aponta para o homem perfeito, Jesus Cristo de Nazaré, para que nós tenhamos a Ele como nosso objetivo e nós possamos então imitar a Deus. Somente nesse espírito de temor e de reverente tremor é que nós podemos com propriedade estudar este tema tão glorioso, a imitação a Deus. Temor e tremor. Quem somos nós e quem é Deus? Mas ao mesmo tempo Ele nos convida a ser santos, porque eu também sou santo. A convocação de Deus não inicia-se a imitá-lo apenas no Novo Testamento, mas desde o Antigo Testamento. O padrão de fato é elevado demais, é excelente demais, mas é o convite de Deus para com as nossas vidas. Nós não temos capacidade, não temos condições de chegarmos, mas perceba que o texto ele vai apresentar, portanto, sejam imitadores de Deus como o que está escrito na sua Bíblia, como filhos amados. Quando o apóstolo Paulo ele aponta para esta imitação, esta atitude de nos conduzirmos iguais a Deus, como ser de Deus, ele aponta para a sua obra de redenção, em que ele nos incluiu nesta igreja, família de Deus. Nós somos filhos amados de Deus, e é natural que um filho ele busque se assemelhar aos seus pais. É natural que um filho olhe para o seu pai, para a sua mãe e observe características que ele então vai copiar no seu dia a dia. Logo, nós temos também essa responsabilidade de termos uma conduta parecida com o nosso Pai Celestial. Da mesma forma, então, Paulo aponta para esta nova condição que nós estamos em Cristo, através de Cristo, reconciliados, agora participantes da família de Deus, como filhos amados. Sejam imitadores de Deus. Sejamos imitadores de Deus porque vocês são filhos de Deus, e nada mais óbvio, nada mais natural que um filho seja parecido com o seu pai. Precisamos imitar a Deus porque nós pertencemos a essa nova realidade. Você não participa de uma religião. Aqui mais uma vez poderia fazer este paralelo. Paulo ele não se utiliza da lei como uma imposição para você imitar a Deus, mas pelo fato de ter agora uma nova natureza. Você agora não é mais filho da ira. Você não é mais inimigo de Deus. Agora, filhos de Deus, sejam os seus imitadores.
Olhem então para Deus e queiram ser parecidos com Ele. Então nós precisamos compreender que essa admoestação de imitar e amar tem sentido unicamente porque cristãos são filhos amados, aos quais Cristo amou primeiro. Deus, Ele nos amou. E Ele então enviou o seu Filho. E agora, nesta nova condição, nós precisamos nos conduzir, nos portar e levarmos a nossa vida em condição e obediência à palavra de Deus. Nós imitamos a Deus, amando os nossos irmãos de forma sacrificial. O padrão deste amor não é um romantismo egoísta ou um sentimento vago do mundo, mas assim como Cristo, Ele se entregou. Paulo aponta no versículo 32, perdoando uns aos outros, sendo compassivos uns com os outros, assim como Deus em Cristo te perdoou. Que coisa linda, a expressão do amor de Deus em Cristo Jesus pela nossa vida deve ser imitada para com os nossos irmãos. Por isso, nós precisamos de igreja. Precisamos ser e viver igreja, porque é neste ambiente onde nós colocamos em prática estas instruções, estas orientações da parte de Deus. E então nós precisamos olhar para Jesus Cristo, este homem perfeito que se entregou, mas também nos amou nesta entrega. E portanto agora nós devemos olhar para Deus e não mais para a nossa velha prática, não mais para outros padrões humanos, mesmo lideranças eclesiásticas, mas olhando para Deus e buscando imitá-lo, buscando viver em conformidade com esta nova natureza e esta nova família. Como observa um certo teólogo, Cristo foi a oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Na antiga aliança, meus amados, os sacrifícios produziam este aroma suave, que era agradável a Deus, mas agora na nova aliança, única e definitivamente através de Jesus Cristo, Ele se ofereceu como este sacrifício perfeito. O sacrifício já foi feito, que nos purificou, que nos santificou, e agora Ele nos convida para, em Cristo, vivermos essa vida de forma que imite o nosso Pai. Meus queridos e amados irmãos, sabemos que temos inúmeras limitações. Sabemos que muitas vezes na caminhada nós temos desafios que nós não conseguimos, por vezes, conseguir romper. Mas Ele deixou o Consolador conosco, e Ele deixou a sua preciosa palavra, e a obra já foi consumada. Receba pela fé esta instrução da parte de Deus, para sermos semelhantes ao nosso Pai, imitadores de Deus. E aí, queridos e amados irmãos, olhamos para uma realidade de uma igreja, muitas vezes, que caminham de forma errada. Pecadores que estão à frente do rebanho do Senhor, que cometem falhas que não deveriam cometer. E aí nós temos uma justificativa para afirmar: não olhe para o homem, olhe para Deus. Mas isso não deveria ser real na nossa vida. Esta afirmativa não é bíblica. Não cabe ao povo de Deus continuar nas suas práticas pecaminosas com a justificativa: o homem é fraco, mas Deus é perfeito. Sim, o homem é fraco, mas Deus, Ele nos chama à perfeição. Porque afirmar, não olhe para o homem, é anular aquilo que Paulo ele vai afirmar. Me imitem, olhem para mim, assim como eu sou semelhante, eu busco caminhar conforme Cristo, me parecer com Cristo, olhem para mim. A orientação que deveria existir nas igrejas não é não olhem para o homem, não, pelo contrário. Olhem para a vida daqueles que nasceram de novo, porque eles resplandecem a glória de Deus e eles são imitadores de Deus. Está errada essa concepção. E por causa disso, na igreja, existem pecados atrás de pecados sendo cometidos de lideranças a liderados. E está tudo bem, é só não olhar para o homem,
olhe para Deus, sim, olhe para Deus, mas a nossa vida deve ser um palco da glória de Deus. A nossa vida deve ser uma expressão da manifestação do poder de Deus em nós e através de nós. Chega de justificativas, olhemos para Deus e o imitemos. É um chamado de Deus para cada um de nós nesta noite. Até quando você vai se justificar, e eu também, com tantos pecados e caminhos tortuosos, como se não fosse dispensada à sua vida a condição para você vencer? Nós cantamos nessa noite, Ele venceu, e porque Ele venceu, nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Sabe, a área difícil demais para você, Ele venceu por você. Há condições, então coloque em prática o deixar de lado e o se revestir. Deixe de lado, você sabe o que lhe afeta na caminhada com Deus, mas ao mesmo tempo não há como você deixar de lado se você não colocar algo no lugar que você deixou de lado. Deixe de lado a prática pecaminosa, mas se revista de Deus. Aprenda a Cristo, como instruído na ministração passada, não apenas racionalmente, mas de fato sendo transformado por esta verdade. E é assim que Deus nos chama para caminhar nesta noite, imitadores de Deus. Imitadores de Deus. Você está distante, eu também, mas esse é o alvo, imitadores de Deus. Nada aquém disto, imitadores de Deus. O padrão é alto, a cruz é pesada, mas Ele suportou por nós. O fardo dele é leve e suave. Você não precisa levar o jugo da lei, Ele já cumpriu por mim e por você, mas ao mesmo tempo é necessário mudança, atitude de cada um de nós. Não podemos caminhar ano após ano, meus amados irmãos, e ontem eu estava ponderando e rapidamente eu pincelei isto na vigília, falando sobre a grande comissão, ide e fazei discípulos. Fala a respeito da nossa necessidade de proclamar a palavra de Deus. E às vezes nós estamos tão focados em ir. E às vezes nós vamos, mas nós não fazemos discípulos. O objetivo da grande comissão não é apenas ir, mas é fazer discípulo. Se além das quatro paredes nós vamos, aqui é discipulado. Aqui é orientação, aqui é com paciência, lidar com os pecados e as falhas uns dos outros, mas erguê-lo desta condição. Não é para nós permanecermos da mesma forma, meus amados irmãos. Quanto dura um discipulado? Uma vida. Uma vida. Não são 6 meses, não é um ano. Quanto tempo demora para alguém se assemelhar a Cristo? Toda a sua trajetória nesta terra. E aí nós temos agora uma dificuldade. Cristãos de longa data, que não foram bem discipulados, orientados, e que muitas vezes não têm coragem ou a sinceridade para dizer, eu não sei, sentar e aprender. E aí nós muitas vezes somos omissos nesta questão. E eu entendo que é por isso, uma falta de um bom discipulado, que faz com que um crente olhe para esta palavra preciosa, porque eu vivi isso na minha vida, eu falo com propriedade, e desconsiderar o perdão de Cristo. E desconsiderar a obra salvífica que Ele realizou por nós. Meus amados, nada paga isso. Nada se compara a esta obra perfeita. E quando nós não entendemos a profundidade, a grandiosidade da obra de Cristo, nós trocamos por qualquer coisa. Falta reverência, temor a esta preciosa palavra. Falta um coração quebrantado e contrito diante de Deus. Então, imitar a Deus significa perdoar as falhas do seu irmão, assim como Deus em Cristo também nos perdoou. Falhou com você, você consegue perdoar? Foi tratado isso na ministração anterior também. Muitas vezes os relacionamentos na igreja quebram-se. E porque nós não queremos nos sacrificar, queremos apenas receber,
mas relutamos em nos doar. Relutamos em dar uma segunda chance. Relutamos em acreditar que aquela relação pode ser refeita. Se você é verdadeiramente um filho amado, a sua vida então deve exalar o aroma suave, o bom perfume de Cristo no trato a partir da família. Não começa na igreja, começa na família. Precisamos entender que o nosso lar é o primeiro ambiente onde os nossos filhos, esposas, esposos devem observar e enxergar ali vai um verdadeiro homem de Deus. Não adianta chegar aqui a este púlpito e fazer uma bela exposição, se a partir do seu lar, do meu lar, nós estamos vivendo uma vida distoante, separada, desconectada daquilo que a palavra de Deus nos confronta. Tantas pregações, amados, tantos congressos, mas continuamos caindo muitas vezes nas mesmas práticas. Decida hoje: eu quero imitar a Cristo, eu quero me parecer com Cristo, eu quero ser igual a Deus. Ele é então o objetivo. Há uma distância grande, eu sou limitado, mas há um desejo no meu coração. Ore sobre isso. Apresente a sua vida diante de Deus, renuncie o seu egoísmo, lembre-se do Calvário e deixe que o sacrifício de Jesus constranja o seu coração. Deus já deu o seu melhor pela sua igreja. Ele não dará. O melhor não está por vir, já veio. Jesus Cristo de Nazaré, a pedra angular que sustenta a família de Deus. Ele se entregou pela tua vida, vale a pena renunciar. A nossa vida é um sopro, meus amados irmãos. Aqui estamos, daqui a alguns segundos podemos não mais existir. E qual é a sua consciência diante de Deus de tantas pregações, tantas leituras, o que você coloca em prática? Então, a primeira verdade é que nós somos chamados por Deus primeiro para imitá-lo. Imite a Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu poderia, por correlação, apontar para a vida dos nossos irmãos. Se o irmão, a irmã, me imitar, com quem ele se parecerá? Se qualquer um aqui imitar o seu irmão, com quem ele vai se parecer? Porque isso nos traz um peso de responsabilidade de como está verdadeiramente a nossa maturidade cristã. Como está o nosso crescimento diante de Deus. Se as pessoas não podem me imitar, ou seja, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, isso é um princípio mundano. Não pertence ao reino de Deus. Nós precisamos falar e agir em concordância com a palavra de Deus. Façamos uma autoavaliação de como realmente nós estamos. Não, mas essa área da minha vida, se alguém for me imitar, estamos errados. Estamos em pecado. Estamos desobedecendo a palavra de Deus e é necessário também mudança em nossas vidas. Mas a segunda verdade que eu quero trazer como essa responsabilidade desse chamado de Deus para a nossa vida, baseado na passagem que nós lemos, se encontra dos versículos 3 ao 14, que ele nos chama para andar na luz. Em primeiro lugar, ele nos chama para imitá-lo. Por consequência, imitá-lo significa caminhar na luz, andar na luz. Se por um lado, meus queridos, somos chamados ao amor, por outro lado, precisamos entender que o amor bíblico jamais abraça ou tolera o pecado. Precisamos amar, mas não podemos abafar. Precisamos amar, mas não podemos deixar de confrontar. Pecado é pecado. Nada pode prevalecer contra a verdade de Deus. Vocês estão aqui comigo? Amém? Nada pode prevalecer contra a verdade de Deus. Não importa quem seja, eu ou qualquer pessoa, nada pode prevalecer contra a verdade de Deus. Se está errado, é errado e ponto final. Se estamos em pecado, nos humilhemos diante do Senhor, mas não vamos levar em desconsideração o que está errado.
Se Deus nos chama a atenção, meus queridos, é porque Ele nos ama. E se Ele nos ama, vamos obedecê-lo, porque certamente Ele tem o melhor para cada um de nós. Então o apóstolo Paulo ele é enfático e direto ao condenar práticas da vida antiga, mas toda a impureza, a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionada entre vocês como convém aos santos. Pecados de imoralidade sexual não tem no meio da igreja? Infelizmente tem. Paulo ele está nos chamando a atenção. Assim como chamou a atenção aqueles cristãos, toda imoralidade sexual, toda impureza, toda espécie de avareza não devem ter lugar entre nós. Eu falo isso, meus amados, porque, meus amados irmãos, quanto tempo da minha vida eu vivi uma vida dupla, uma vida nojenta, uma vida que desagradava a Deus, mas a aparência, a capa, parecia tudo certo. E talvez no meio de nós exista alguém ou alguns com esta mesma vida, uma vida dupla. Olha, parece que está tudo certo, mas Deus lhe conhece. Não há um aqui neste recipiente, nesse ambiente, que esteja escondido de Deus. Esta palavra que é viva e eficaz, é como uma espada de dois gumes. Ela mesma é responsável para aprofundar e então disseminar todo o mal, extrair tudo aquilo e expor e trazer à tona aquilo que não agrada ao Senhor. Esta palavra realiza a obra, não sou eu. Não é a minha habilidade na pregação, é Deus quem faz, porque esta palavra, ela é viva. E se você é filho de Deus, tem o Espírito Santo, Ele gera tristeza no seu coração. Não é possível que nós estejamos vivendo uma vida dupla, como se nada estivesse acontecendo. Se constranja diante da palavra nesta noite. Mude o seu comportamento, se humilhe diante do Senhor, porque Deus quer te usar como vaso de honra. Ele quer te usar como vaso de honra, meu querido e minha querida irmã. Chega de dar espaço para Satanás, ocasião a Satanás. Chega de uma vida dupla, chega de cobiçar, de flertar com um pecado, achando que você pode manuseá-lo. Pelo contrário, abandone qualquer prática que seja, quer seja cobiça, mentira, gula, não importa a área e o pecado, mas se você sabe que é uma área de que você desliza, cai com frequência, você precisa de ajuda de Deus, e Ele está aqui nesta noite para te ajudar. Ele é o teu bom amigo. Eu posso não saber as minúcias das tuas fraquezas, mas Ele sabe. Entregue-se em oração diante de Deus, se humilhe diante de Deus, porque Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua história completamente. Curiosamente, a avareza ou ganância é colocado ao lado da imoralidade e impureza. A ganância é uma forma de egoísmo tão destrutiva que Paulo a classifica como idolatria. Eu amo a pregação expositiva porque eu não preciso fazer pregação de carapuça. A pregação expositiva simplesmente nos encaminha para todos os assuntos que são tratados na palavra de Deus. Eu não preciso pegar listas de isso, daquilo, eu não preciso, porque a palavra cumpre o seu papel. Meus amados, contribuir na casa de Deus é um privilégio. Contribuir na casa de Deus é um mecanismo que Deus deixou para mim e para você, para que nós não sejamos seduzidos por esta ganância, por esta avareza, por esta dureza de coração, em acharmos que quem é responsável por trazer o pão é a força do seu braço.
contribuições na casa de Deus, especialmente a devolução de dízimos, é um mecanismo que Deus graciosamente deixou para o seu povo, para que eles então, em um ato de fé, entendessem e demonstrassem: eu não sou dominado pelo dinheiro, a minha vida pertence ao Senhor, Ele de fato é o Senhor da minha vida em todas as áreas. E aí Paulo então vai se utilizar a respeito destas colocações: avareza, impureza ou avareza. E no versículo 5, então ele vai apontar: fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Meus amados irmãos, vocês sabem que eu abraço as doutrinas da graça. Eu creio na soteriologia reformada e uma pneumatologia carismática. Às vezes eu tenho a impressão que muitas pessoas levam a sua vida de forma muito frouxa com relação a várias áreas, e esta é uma dessas áreas. Como se Deus não fizesse caso. Como se Jesus não estivesse observando o gasofilácio, quando aquela viúva pobre, eu sei que ali há uma condição em que há uma denúncia de injustiça social, em que os que tinham mais recursos é que deveriam suprir aquela mulher, mas ela dá tudo, porque ela entende tudo pertence a Deus. Eu não quero fazer uma conexão de apelo emocional neste sentido, mas eu quero enfatizar que Jesus estava observando. Jesus, ele está te observando. Ele sabe o que te domina, o que não te domina. Será que nós não precisamos levar em consideração essa confrontação da parte de Deus nesta instrução? Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Será que você, ao longo da sua vida, em algum momento se deixou seduzir por mentiras que talvez satisfizessem os desejos do seu coração, e que assim sendo você está caminhando e se enganando? É a palavra de Deus, não é o que eu estou falando. A minha palavra não tem valor se não estiver atrelada, associada, relacionada e bem firme na palavra de Deus. Levemos a sério isso, meus queridos e amados irmãos, porque parece que nós sempre temos em conta: Deus entende. É verdade, Deus entende. Deus entende. Mas Ele também aponta o caminho que nós precisamos traçar. Versículo 8: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Reparem que ele não diz que nós estávamos nas trevas, mas que nós éramos trevas. Nós não apenas estávamos, mas nós mesmos éramos trevas. Havia uma identificação total com a esfera do pecado, meus queridos. Nós éramos esse receptáculo do pecado. Por isso aquela afirmativa também não cabe biblicamente. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Não há como existir a prática do pecado sem o praticante do pecado. Deus, ele está então olhando para cada um de nós e sondando o nosso coração, mas nós éramos outrora, passado, agora, contudo, nós somos filhos da luz. Repita comigo: eu sou filho da luz. Como estão as suas obras mediante a essa obra da luz? Você é filho da luz, as suas obras elas são reprovadas diante da luz de Deus. Se Deus olhar para a sua e para a minha vida, como de fato nós estamos, um outro teólogo vai afirmar que entre a luz e as trevas não há crepúsculo nem aurora, ou é a luz ou são as trevas. Não há meio termo, ou nós somos luz ou somos trevas.
Um crente genuíno não dá espaço para um meio termo. Nós ou somos ou não somos filhos da luz. E essa luz não é estática nem invisível, ela produz resultados concretos que Paulo chama de fruto da luz, o qual consiste em toda bondade, justiça e verdade. Ele te chamou para isso. Ele te chamou para verdadeiramente se parecer com Cristo. Nas palavras de Hendrickson, ele vai apontar, sendo agora luz, tornaram-se também refletores, deles a luz irradia, iluminando a todos aqueles com quem se relacionam. No passado éramos treva, agora você é luz. Andemos como tal, filhos da luz. Em todas as áreas da nossa vida, não sonegue imposto, não desvie, não oculte recursos, não deixe de declarar, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, tenha uma vida íntegra, apresente-se diante de Deus e tenha sinceridade aonde você está em falha e corrija-se em nome de Jesus. Esta não é uma pregação que você ouve em muitas igrejas. Aliás, falar sobre pecado não é uma pregação em voga em muitas igrejas. Mas aqui, meus queridos e amados irmãos, só vai permanecer quem ama a palavra de Deus. Se você ama a palavra de Deus, você permanece. Se você não ama a palavra de Deus, certamente você vai criar comichão nos seus ouvidos e vai procurar a primeira saída. Não iremos ceder nem 1 milímetro além daquilo que a palavra de Deus nos orienta para afagar o seu coração. Se está errado, está errado. Venha para a luz como um filho da luz. Você é filho da luz? Então venha para a luz. Rejeita as obras das trevas. Vivam a vida de piedade, de sinceridade diante de Deus. E aí, para selar esta sessão, onde Paulo ele vai confrontando tudo aquilo que era praticado nas trevas por cada um de nós, ele então entoa um cântico que provavelmente era um hino batismal da igreja primitiva. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta, ó tu que dormes. Será que nós não estamos dormindo, adormecidos, ouvindo, presentes na igreja, mas adormecidos, indiferentes, a palavra sendo pregada e eu não respondo pela sua vida, mas certamente você prestará contas diante de Deus. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo, ele te iluminará. É filho da luz, Cristo, ele vai te iluminar. Está nas trevas, não precisa permanecer, vem para a luz, você é filho da luz, foi chamado para esta nova realidade. Então, o apóstolo Paulo nos adverte em nossas vidas diárias, em termos zelo para com a nossa conduta, nas diversas verdades que aqui foram apontadas. A igreja de Cristo precisa ser diferente, desperte do seu sono espiritual. Está meio apático às verdades da palavra de Deus, já não tem alegria da salvação, tem pecado no meio de nós. É indiferente às verdades de Deus, não tem alegria em servir, em viver para a glória de Deus, há pecado no nosso coração. Mas uma verdade também é, meus queridos filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai que intercede por vós. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Não há então uma transgressão tão grande que não haja perdão da parte de Deus. Se hoje, em alguma medida, algumas dessas passagens, a palavra de Deus te confrontou, se humilhe, se arrependa e deixe, porque aquele que se humilha, se arrepende e deixa, alcança da parte de Deus misericórdia. Deus tem misericórdia para cada um de nós. Aqui eu não estou querendo apontar para ninguém, eu tenho inúmeras falhas,
mas uma coisa é certa: o nosso Pai de amor, o que nós devemos imitar como filhos amados, Ele é misericordioso e Ele nos dá a nova chance. Terceiro e último chamamento da parte de Deus: primeira, para imitá-lo; segundo lugar, para andar na luz; mas em terceiro e último lugar, para sermos cheios do Espírito Santo. Vamos ler mais uma vez, versículos 15 ao 20. A palavra do Senhor diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando ou remindo o tempo, na sua versão, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com oração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso último ponto e verdade, chamamento da parte de Deus para com as nossas vidas. Paulo ele vai oferecer um antídoto para suportarmos as pressões do pecado. Quer vencer o pecado? As áreas que então você é seduzido, encha-se do Espírito Santo de Deus. Encha-se de Deus. Encha-se do conhecimento da palavra de Deus. Encha-se de oração, encha-se de meditação na palavra, encha-se de virtudes espirituais, seja cheio de Deus, e é impossível você ser seduzido pelo seu coração e os pecados que lhe rondam. Quer vencer? Seja cheio do Espírito Santo de Deus, se encha do Espírito Santo de Deus. Paulo então, ele nos confronta: vede prudentemente como andais, não como tolos, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo. Tenha cuidado com o tempo. Aproveite bem o seu tempo, esse breve tempo de vida que nós temos aqui nesta terra. É tão breve, meus amados, passa tão rápido, e às vezes nós contamos com um tempo que nós não temos. Mas quando eu chegar, mas quando eu tiver, eu farei, eu abrirei mão, eu servirei, eu amarei, eu abraçarei o ministério. Será que vai dar tempo de você fazer isso? Remindo o tempo, porque meu tempo pode ser hoje, encerrado nesta terra. Remindo o tempo, aproveitando bem o tempo e entendendo que os dias são maus, dominados por Satanás. Por isso a igreja precisa agir com inteligência espiritual, comparando ou comprando intensivamente e esgotando todas as oportunidades de fazer o bem. Faça o bem que agrada a Deus. Realize a vontade de Deus Pai. E aí ele continua nesta verdade: a verdadeira sabedoria não é o conhecimento terreno, mas compreender a vontade de Deus, do Senhor. E em vez de buscar alívio ou distração nos prazeres carnais, a Bíblia orienta: e não vos embriagueis com vinho. O que é não se embriagar com vinho? Qualquer forma de entorpecimento que você tenha nessa vida. O que é que você se entorpece? Com TikTok, com Instagram, com Netflix, com Amazon, qualquer outra rede social, qualquer streaming, qualquer tempo dedicado que está te entorpecendo, tirando do senso, da razão, da coerência bíblica, da orientação da palavra de Deus. O que é que está te embaraçando? E então Paulo nos confronta: não se entorpeça, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Mas sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Busquemos as coisas que são do alto, porque se somos cidadão dos céus, devemos buscar as coisas que são do alto. Buscamos tudo nessa vida, menos as coisas que são do alto. Você é cidadão dos céus?
deve buscar as coisas que são dos céus. Aleluia. Então, não o êxtase sensual, não a vertigem do vinho que caracteriza o modo de ser, a celebração, obviamente, do mundo, mas pelo contrário, a plenitude do Espírito Santo de Deus. Vigília é tempo de ser cheio, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Tempos de oração, culto de oração, estudo bíblico, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. E a evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo não é a desordem. Eu acho linda a palavra de Deus porque ela se correlaciona. Mas um coração profundamente devotado ao culto, ao encorajamento mútuo e à comunhão. Leia comigo novamente os versículos 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus, leamos o 18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Ordem, decência no culto, orientação bíblica. Não sou eu quem falo, é o próprio Deus quem orienta na sua palavra, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida de constante gratidão, por isso ele aponta, dando sempre graças a Deus por tudo. Por que tanta murmuração, inquietação? Por que tanta reclamação na sua vida? Seja grato. Seja grato a Deus. William Hendrickson vai apontar que gratidão é aquela atitude que completa o ciclo por meio do qual as bênçãos que são destiladas nos corações e vidas dos crentes retornam ao doador na forma de adoração contínua. Ele dá, ele recebe a adoração. Ele provê a vida, Ele nos sustenta, Ele provê os meios, Ele merece gratidão, adoração. Por isso, família de Deus, a nossa vida não deve ser pautada pela tolice, pela insensatez, mas pelo contrário, uma vida de submissão à vontade de Deus. Como você tem gastado os seus dias, o seu tempo livre? Você tem remido o tempo, tem aproveitado as oportunidades para servir ao Senhor, glorificar a Deus e para com a expressão do amor ao próximo? Eis então um chamamento da parte de Deus para com cada um de nós, chamados verdadeiramente para imitá-lo, chamados verdadeiramente para andarmos na luz, chamados para sermos cheios do Espírito Santo. É a vontade de Deus para a tua vida. Você pode abraçar ou você pode desconsiderar. Aí é com cada um de nós. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus. Ontem nós tivemos o privilégio de, num culto ali na casa do Miguel, filho do Clebiano, ele fazer uma reconciliação. E nós muito nos alegramos por esse jovem. Miguel, levanta aí a sua mãozinha. Pessoal conhecer, amém. Seja bem-vindo à família de Deus. Você pode repetir comigo? Seja bem-vindo à família de Deus. Glória a Deus. Mas eu gostaria de saber se há mais alguém em nosso meio afastado dos caminhos do Senhor.